Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para o nosso momento de prece. Neste momento, elevamos nosso pensamento aos céus, pedindo a Deus que conforte nossos corações e pedindo por aqueles irmãos que estão deixando a terra. Aqueles irmãos que, por motivos maiores, estão desencarnando neste momento, que todos eles possam estar sendo recebidos em colônias, sendo atendidos. E também pedimos por aqueles irmãos que ficam na terra, que sofrem com a perda dos seus entes queridos, que o amor que Cristo nos ensinou possa estar adentrando o coração de todos estes irmãos, reconfortando todos eles e, acima de tudo, os enchendo de esperança sobre o amanhã. É assim que nós damos por aberta a nossa prece de hoje. Que assim seja. Então, boa noite, irmãos. A leitura de hoje, ela está lá no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Nós vamos ler o item 1, tá? Que é exatamente Poder da Fé, o subtítulo, né? E é a passagem evangélica. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Agora, eu vou proferir então, assim, à luz das nossas possibilidades de comentário, a interpretação de Kardec, que vem na sequência, nos itens 2, 3, 4 e 5, né? A interpretação de Kardec, que se baseia nos ensinamentos dos espíritos, né? E como é que esses ensinamentos chegaram até o codificador do espiritismo? Através dos médiuns como a exemplo do nosso benfeitor espiritual, o querido Chico Xavier. E é através dessas mensagens que vai nascer a codificação espírita, 5 obras da codificação, que compõem a codificação, entre 1857 a 1868. Bom, nós já falamos em algum momento que para entender as passagens evangélicas que estão lá no Novo Testamento, nós temos que pensar que Jesus ele ensinava por parábolas, usando figuras, alegorias, símbolos, envolvendo a cultura e envolvendo questões do cotidiano. Bom, aqui então ele vai chamar a atenção, né, de seus discípulos, que se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, iriam dizer a montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Na interpretação espírita que o codificador nos deixa no nosso evangelho, é evidente que essas palavras não devem ser interpretadas no sentido literal. Essas palavras, elas precisam ser compreendidas no sentido moral. As montanhas a que Jesus se referia, né, nós podemos pensar nisso
os dias de hoje, e as montanhas que a fé deveria deslocar, né, seriam as dificuldades, as resistências, a má vontade, nos dias de hoje o preconceito, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. Quando nós falamos nessas dificuldades, nós podemos pensar que elas ainda podem estar em nós, né? Mas também, certamente, ela está ainda nos outros, ela está ainda no nosso mundo. Ainda não estamos libertos, né, dessas questões todas que nós colocamos. Então, a fé que Jesus vem nos propor e que ele adverte aos seus discípulos é esta fé robusta, é essa fé perseverante, essa fé que busca energias para vencer obstáculos, busca energia para pensar em recursos para vencer obstáculos. Ela vai se diferir, se distanciar da fé vacilante, que é essa fé que nasce, né, das pessoas mais inseguras, essa fé diante das incertezas, né? Podemos pensar que essa fé diante do desespero, e exatamente o que nós estamos propondo no nosso momento de prece, é para vencermos esse tipo de fé vacilante. Temos que nos manter com a fé robusta, inabalável, assim como o Mestre ensinou aos seus discípulos. Então, a fé como confiança, por exemplo, num determinado objetivo, numa determinada finalidade, algo que eu quero seguir, ela vai ser uma fé assentada numa lucidez. Nós vamos ter mais inteligência, estabelecer tal meta, estabelecer tal objetivo, estabelecer tal plano de ação para a minha vida. Essa é uma fé que ela vai me dar clareza, ela vai me dar, muitas vezes, uma verdadeira saída, uma inteligência para a execução de muitas coisas, e por que não de grandes coisas. Nós ainda queremos chamar a atenção que a fé que Jesus queria despertar em seus discípulos e que, por nossa vez, nós também queremos despertar em nós, nesse momento espíritas e no mundo inteiro, se fosse possível, é essa fé sincera e verdadeira. Né? Como assim? Né? Essa fé que não importa a situação desesperadora, a situação angustiante que possamos estar passando, ela nos mantém calmos, ela nos mantém serenos, porque nós acreditamos na confiança, nós acreditamos na providência divina, estamos confiantes na providência divina. Essa fé verdadeira e sincera, ela vai nos ajudar, inclusive, a lutar aqui no sentido de perseguir objetivos, ideais, né? Lutar com calma, lutar com serenidade. Podemos dizer que nós, no Centro Espírita, que estamos certamente enfrentando uma luta, qual seja a luta para verificar se a nossa fé realmente é inabalável. A luta para verificar se no momento de tamanha dificuldade e angústia por qual passa o mundo, por qual passa o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, se vamos nos manter firmes. Se toda essa gama, né, de conteúdos na seara espírita, vamos nos manter calmos, resignados. E é diferente da fé que possa alguém agir com violência. Quem age com violência não está nutrido de uma fé verdadeira e sincera, porque a violência, palavras de violência, elas são reflexo de uma fraqueza, elas são reflexo, inclusive, da pessoa que tem dúvida sobre si mesmo. Porque a pessoa que é segura, a pessoa que tem convicção dos seus ideais, ela se mantém serena. Não importa que turbulência, que tempestade, mas ela se mantém serena. Ainda nós queremos, à luz da doutrina, não confundir, lembrar que nós não podemos confundir a fé com presunção. Por quê?
Porque a fé verdadeira, ela se conjuga com a humildade. Nós não podemos ser presunçosos. Eu tenho fé, então eu vou enfrentar qualquer situação. Eu vou contrariar todas as recomendações de saúde que tanto no país quanto no mundo nos orientam. E eu vou contrariar tudo porque eu tenho fé e Deus vai me proteger. Não, isso já é presunção. Isso é meu orgulho, isso são as minhas imperfeições. E isso a gente não pode confundir com fé, porque a fé, ainda mais a fé que Jesus nos desafia, é essa fé casada com a humildade. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos inclusive reconhecer se erramos, pedir desculpas, voltar atrás, recomeçar. Para finalizar os itens que falam sobre o poder da fé ainda aqui no nosso Evangelho, pensar que o poder da fé se manifesta também na ação magnética para nós espíritas que acreditamos nos fluidos, no agente universal dos fluidos. E pensar que o poder fluídico que emana de nós, emana dos médiuns, junto, conjugado, aliado à fé de alguém para o bem, faz processos de cura. E foi o que aconteceu lá com Jesus, né? Por que ele chama atenção para os seus discípulos? Se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Por que Jesus conseguiu curar da enfermidade espiritual que aquele menino tinha? Porque Jesus reunia um poder magnético em função da sua perfeição, em função da sua harmonia, que infelizmente ainda seus discípulos não tinham. A reflexão que fica para nós, e nesse momento, o que podemos fazer? E com humildade, de uma maneira bem singela, a nossa proposta é que possamos nos unir na fé. Possamos estar unidos e resignados na fé. Que aconteça o que for preciso acontecer para a nossa Terra melhorar, para o nosso planeta se transformar num lugar melhor. E que nós estejamos resignados e sempre confiantes em Jesus. Passo para a irmã a palavra para ela proferir a leitura e prece final. Então hoje, dando sequência ainda à coleção Fonte Viva, organizada pelo Chico a partir das mensagens de Emmanuel. Hoje então vamos falar sobre homens de fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus. Essa passagem é de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E Emmanuel, então, nos fala. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis de fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos de verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião,
sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, com essas palavras de Emmanuel, sigamos com a nossa fé firme, forte, acreditando que o Pai nunca nos abandonaria e que tudo acontece por um motivo. Mais uma vez, pedimos por aqueles irmãos que estão desencarnando e pedimos por aqueles que aqui ficam e que sofrem devido a toda essa situação. Que o amor, que a resiliência esteja adentrando seus corações. Fiquem com Deus, que assim seja. Que assim seja. Boa noite.